Pode ir. Será que deixa para tudo? Pessoal, antes de mais nada, boa tarde aí para vocês. Queria apresentar para vocês aqui esse treinamento todo, sempre assim que eu venho, eu tento fazer um treinamento com a equipe técnica, tá? Meu nome é Argemiro, eu sou da PSX Tecnologia. A gente basicamente é uma empresa de consultoria, a gente trabalha com provedores, trabalha com empresas de telecomunicação, empresas de tecnologia, né? A gente é especialista em criar novas empresas e recuperar empresas, em risco de falência, empresas que estejam ruim das pernas. Então assim, a gente tanto opera na parte administrativa, financeira da empresa, fiscal, mas também na parte técnica, principalmente telecomunicação. A minha formação é na área de telecomunicação, eu me especializei em tecnologia militar, né, telecomunicação militar no Exército, e depois daí eu só trabalhei direto, trabalhei com inteligência militar e invasão contra a inteligência e toda essa parte aí, mas o legal é que eu desde novo estou na área de telecomunicação, que é uma área que eu gosto muito, a área que eu tenho uma afinidade grande, e treinar pessoas, né? Então esse treinamento de hoje ele é focado em instalações, né, fundamentos e boas práticas, tem vários temas aqui que eu estou abordando e a gente vai passar rapidinho para vocês. Quando vocês tiverem dúvida de tudo, se quiser, pode levantar a mão, pergunta, estou aqui para responder mesmo. Meu objetivo é passar conhecimento para vocês irem para campo e fazerem o trabalho o melhor possível. Então eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu tenho muito orgulho da Asa Branca, porque foi uma empresa que nós criamos junto, né? A PSX fez os primeiros moldes, entrou com um plano de negócio, tudo, e hoje a gente está vendo que a empresa está estruturada e cada vez mais crescendo. Eu acho que esse que é o objetivo, tá? Então assim, vamos falar sobre execuções de trabalhos em campo. O que é isso, gente? Lembrando o seguinte, os momentos de vocês de ação em campo, eles são divididos em algumas categorias, vocês já perceberam. Tem casos, por exemplo, aqui, de ativação de rede óticas em assinantes. Hoje vocês têm rede ótica aqui no centro da cidade, não tem? Então o que acontece? Acontece muito de vocês se perguntarem, poxa, cada tipo de serviço que eu faço, existe alguns requisitos básicos? Sim, existe. E até normatizado inclusive, tá? Então assim, hoje, por exemplo, para ativação de rede ótica, hoje a rede de vocês é FTTH, mas, por exemplo, a gente está com um projeto para vocês abrirem rede FTTCA, eu vou explicar isso tudo para vocês, os conceitos de cada rede, tá? Então assim, característica básica para execução de trabalho. Trabalho de ativação em rede ótica na rua, você vai ativar assinante, pegar o cabo drop, né, interligar na caixa, CTO, puxar até dentro do assinante, fazer a conectorização mecânica e entrar com a ONU, acender a ONU, linkou. Mas basicamente o que vocês precisam de fazer? Existem situações, existem tipos de infraestrutura que o técnico nem precisa ir em dois, não precisa ir em dupla. Nesse caso aqui para vocês, eu acho que nesse primeiro momento, cabe vocês irem em dupla até para um aprender com o outro. Tá? Por quê? Porque esse tipo de lançamento a gente prevê que as caixas estão próximas do assinante e elas estão no máximo entre 1 a 2 postes. Vai ser muito raro a instalação que vocês vão pegar a caixa de um poste, vão passar em 2, 3, 4 postes com drop e descer na casa do cara. Geralmente o cara tem que estar numa zona muito próxima. Tá? Então assim, mas o emprego ali é de 2 técnicos com EPIs, depois eu vou falar da importância de EPI para vocês. Escada de fibra, nunca escada de alumínio, nunca. Porque existem situações muito perigosas, gente, para quem trabalha em poste, vocês estão começando agora. Né, Kaique, né, o Caio? Kaique. O Kaique já trabalhou em BH, ele sabe que tem situações de risco, por exemplo, quando chove, quando o poste está molhado, entendeu? Costuma induzir eletricidade. Então você tem que trabalhar certo. Só de você encostar a escada você já conduz. E hoje, pela norma nova da CEMIG, vocês são obrigados a fazer reserva de cabo na cordoalha, né, naquela parte que não é poste. Entre os postes tem um segmento de cabo. Geralmente ele está travado por uma cordoalha, um cabo de aço. E aí você tem que bater o poste ali. Você sobe ali.
você não sobe mais no poste. Se for para mexer com reserva, fazer reserva, desfazer, fazer. Então assim, rede espinada, a mesma coisa também. Rede espinada você faz. Então assim, o que vocês vão fazer no serviço? Emprego de 2 técnicos, escada de fibra, aparelho ANU e rolo de cabo drop, mas conector ótico. Fora os ferramentas que são básicos, beleza? Igual você falou do poste molhado aí. Mesmo com a escada de fibra ainda corre isso? Corre risco, porque a recomendação não é que corre risco, você tem que estar usando luva. Vocês têm luva, não tem? Nenhum, cara. A luva emborrachada? Não, borrachada não, borracha. Ela é o quê? Ela é tipo um couro sintético. Não, mas o couro é MR10, ele protege. Mas uma vez eu peguei uma com essa luva mesmo, eu peguei no canto da latarinha, na hora que eu fui passar o braço encostou no ferro, Tá, aí o braço é isso que eu tô vendo. aí manda pra trás. Por isso que a recomendação é vocês usarem, por exemplo, camisa para fazer, camisa longa, mesmo que ela não seja tão dielétrica, mas existe uma proteção, e toma cuidado na hora de subir no poste. Quando está chovendo, existe uma indução maior porque o poste molha. E às vezes também no poste, vocês já perceberam que tem um poste que desce canos metálicos para levar o condutor até dentro dos prédios, dentro das casas, os padrões. Às vezes aquilo ali que está eletrocutado, aquilo ali que está conduzindo, entendeu? Se tiver molhado, então a condição é maior. Então você tem que ter todo esse cuidado. Ativação de rede em cliente com fibra, de cliente rádio. Gente, cliente rádio é aquele assim, com infraestrutura. O que é com infraestrutura? É igual acontece com vocês no interior. Vocês não vão para o interior e às vezes tem que botar um postezinho. Às vezes a casa da pessoa está aqui, só que dali você não tem visado. Se você botar o rádio na comieira da casa da mulher, não consegue pegar sinal. Aí o que você tem que fazer? Andar 20, 30 passos ou subir um morrinho, e aí ali tem como você plantar um poste e captar a setorial. Uma vez que vocês fazem isso, o que vocês estão fazendo? Isso daqui com infra. Então, qual é a recomendação? Construção de poste, passagem longa de cabo elétrico, tá vendo? Às vezes tem que levar cabo elétrico, tem que levar o cabo de rede com PoE. Então o que vocês fazem? Vão em dois, emprego de 2 técnicos, escada de alumínio até 2 metros, ou seja, se a elevação for até 2 metros, você usa escada de alumínio. Se a elevação for acima, até 5 metros, aí a recomendação é usar a escada de fibra. Porque a escada de vocês, eu não sei, eu acho que alcança 2,70 metros, né? Aquela escada articulada de vocês, 3 metros no máximo, não deve passar disso. Esse padrão de escada de alumínio não costuma passar disso. Rádio devidamente configurado, rolo de cabo UTP, conector RJ45 CAT5E, corda para escavadeira, porque eu não sei se vocês fazem, mas geralmente os técnicos, quando vão para campo, eles podem plantar poste de eucalipto, pode abrir com o escavadeiro o chão, tem uma pá para arrastar, colocar e fazer a fixação. Ativação de redes de rádio com cliente sem infra. O que é cliente sem infra, gente? Aí pode ir um técnico só sem problema nenhum. Por quê? Cliente sem infra, você vai bater a escada, vai chegar na comieira do cara aqui, fixar 4 parafusos, instalar o suporte. Hoje vocês trabalham com suporte J, suporte L, vocês trabalham com esse suporte tudo para instalar rádio? Então, instalou o suporte, conectou o rádio, passou a braçadeira, puxou o cabo, ligou o PoE, entrou com o notebook, configurou, acabou, alinhou, vai embora. Entendeu? Então é isso aí. O que geralmente você leva? Uma escada de alumínio ou a outra escada. Às vezes é um sobradinho, acima de 2 metros, então é recomendado você usar outra escada. Rádio CPE, não sei se você sabe a diferença de rádios, né? Rádio CPE é o que vem com a antena embutida dentro dele, a gente chama de CPE. Customer Provide Equipment. É uma sigla em inglês que define o rádio que já vem com a antena dentro. Tá? Então assim, por que eu falo rádio CPE? Porque geralmente você nunca instala rádio com antena auxiliar. O máximo que vocês levam é aquele rádio com a anteninha branca, engradinha, mas a antena já vem nele, já é o corpo dele, entendeu? Então é por isso que a gente chama de CPE. Rolo e computador para alinhar, né? Existe técnica até de alinhar sem computador, mas a gente não entra nesse mérito agora. Vamos lá, outro tipo de execução em campo, instalação de equipamento em torre. Acontece aqui? Vocês fazem instalação de setorial, né? Vai lá trocar rádio que queima, trocar cabo que entra água. Então assim, também, aí nesse caso é emprego com 2 técnicos. O emprego com 2 técnicos não é nem que é impossível o cara trabalhar sozinho, é um requisito de segurança. Por quê? Caso o cara suba na infraestrutura,
entendeu? Mesmo que o cara suba com todos os EPIs, ele pode ter um mau sub, ele pode ter algum tipo de desmaio, entendeu? Então tem que ter alguém para socorrer. E a regra é sempre ter 2 técnicos, porque um fica em solo, o outro sobe. E quando um sobe, o outro pode ir até 2 metros de altura com o outro na estrutura, entendeu? Mas sempre com EPI e com tudo. E outra coisa, sempre usar o cinto paraquedas, tá? Porque eu vou te dizer o seguinte, eu já tive caso, por exemplo, provedor que eu já trabalhei, que, cara, o técnico estava trepado na torre e ele teve um AVC. Menino novo, obeso e tal, teve um AVC. E ele apagou, ele ficou travado no cinto. E ele ficou na altura de tipo 3 metros. Cara, foi uma dificuldade de tirar o cara. Um corpo humano, desmaiado, em crise convulsiva, travado no equipamento, cara, parece que fica com 200 quilos. O cara pesava 102 quilos, 110. Pô, para tirar o cara foi uma dificuldade. Ele teve que ir o corpo de bombeiro com aquela escada plataforma para subir um bombeiro e pegar ele, né, para tirar ele do equipamento. Mas se ele não tivesse com o equipamento, tinha morrido. Ele salvou do AVC, mas se ele tivesse sem equipamento, tinha morrido. Entendeu? O outro caso também, um cara que até o Ávila conhece, que é um técnico bom que ajuda vocês aqui em alguns casos mais avançados, e ele sempre foi muito operacional. Então ele subiu numa torre e, tipo assim, subiu e tinha, naquela propriedade ali embaixo tinha abelha. Aí ele tomou uma picada só de abelha, quando ele estava lá em cima da torre. Foi o tempo que ele conseguiu descer, aí ele deu 3 passos, caiu, desmaiou. Ele não conseguiu nem chegar na picada. Aí o que aconteceu? O colega dele que estava com ele, pegou ele, jogou ele na caçamba e levou para o hospital. Aí o médico falou, se ele demorar 1 minuto, teria morrido. Não teria condição. Ou seja, se ele estivesse sozinho também não ia ter condição de fazer. Então esse tipo de caso é muito em torno, se aplica. Cara, instalação em residência, coisa, não tem problema nenhum, cara. Mas vai acontecer, passei mal. Cara, o próprio cliente tem que acionar o SAMU, a emergência, ou ligar para cá, entendeu? Não, eu estou dizendo nesse caso porque vocês estão em local remoto. Tu pega aqui de Saudade, a Torre de Saudade, querendo não estar perto da cidade, mas você está no local erro ali. Você vai ter que entrar ali no meio do mata dentro, vai ter que subir, entendeu? Mesma coisa que instalação de nova rede ou expansão. Cara, expansão é lançamento de cabo. Entre postes, você tem que ter 2 técnicos no mínimo. Tá? 2 técnicos aí com EPI travado. Conseguiu? Fecha aí e vamos embora. 2 técnicos no mínimo travado. E eles têm... Você geralmente usa escada. Nesse caso, escada de fibra. Porque eu estou falando de expansão. Você não vai usar escada de alumínio e poste. Tá? Vai ter que usar os EPIs. Tá? E eu digo pelo seguinte... Tem polícia, guarda municipal e polícia, que se passar e ver você sem EPI, ele é autor, ele manda você descer. No município, por exemplo, que eu moro, que é a Vila Velha, são os guarda-mandos. Os guarda-mandos já tiveram curso, então eles vê técnico de telecom sem EPI, eles mandam descer, multa a empresa e multa o técnico. Aqui o máximo que já aconteceu comigo é esse chamou a minha atenção o carro do cone. O carro do cone, exatamente. É uma coisa que eu vou falar mais na frente. Que é isso, quando vocês subirem, vocês têm que isolar com cone, entendeu? Se não tem cone, a gente vai ver para comprar. Vocês precisam ter cone no carro, para fazer esse tipo de isolamento. Isso poupa em muito acidente, tá? Então assim, veículo com malete ferramental, equipamentos e materiais de montagem devidamente checado. Viabilidade técnica, você sabe o que é isso? É o emprego de você checar antes, ou ir para checar, viabilizar e executar. Mas a viabilidade é um trabalho em paralelo. Você checa para saber se existe sinal, ou para saber se existe uma porta ativa dentro da caixa no poste, uma porta RJ ou uma porta de fibra, entendeu? Se existe um capilar aberto dentro da caixa, que aí você puxa esse capilar e liga direto. Tá? Então viabilidade é isso daí. Aí fala, o que é mais importante na viabilidade? Cara, documentação, foto. Eu dou muito valor para instalações de rádio, por exemplo, em propriedade rural, que o cara tira a foto antes de instalar e tira a foto depois. Isso poupa muito problema. Eu já vi situações de técnico ser criticado, dá problema mesmo de nego vindo na loja querer brigar e tal. Sabe por quê? Porque o cara alega, porque o cara rachou a parede ou sujou a parede do cara. E a parede já estava suja aquele tempo todo. E ele não olhava. E no dia que botou um rádio, ele olhou e viu a parede suja.
Aí ele achou que fosse técnicos. E aí assim, se os caras tivessem tirado foto, teria tido esse problema, você concorda? Uma foto antes e uma foto depois, não. Cala a boca de qualquer um, ele não vai nem poder falar besteira. Chegar aqui falando besteira, não mostra aí, vai processar a gente, nós vamos processar vocês. Você está ofendendo a gente, está ameaçando técnica aí. Entendeu? Então você corta o mal pela raiz. Documentação nunca é demais. E aqui eu até coloquei um negócio legal, né? O que você faz? Emprego de um técnico só um técnico dá para fazer viabilidade. Em região rural, contratar o seu Geraldo. O seu Geraldo é o anjo da guarda de vocês aí. Porque ele já conhece, ele ajuda, dá suporte e evita que vocês vão às vezes para quebrar a cara, né? Dar 2 viagens. Em alguns casos, utilizar binóculo ou lente. Aqui vocês têm binóculo? Não. Tá? Então, assim, dependendo da distância de torre e tudo, eu sei que aqui as torres estão próximas, não estão longe, vocês têm visada de dia. Mas tem caso que um rádio desse, por exemplo, ele linka 20 km. Então, cara, 20 km a olho nu já fica um pouquinho complicado de se visualizar. Tá? E dependendo do local e do clima, pode subir vapor de água no horizonte, aí você não vê. Depende do sol. Pode ter muito sol, você pode estar contra o sol. Se você tiver na linha do sol, o sol ofusca. Se você estiver contra o sol, fica mais fácil de ver, entendeu? Então tem muito disso. E outra coisa que acontece também, eu vou explicar para vocês mais para frente, em telecomunicação a gente estuda muita física. Eu sou engenheiro, eu tenho algumas especializações no campo, mas uma das coisas que eu percebo é o seguinte: técnico bom é aquele que se ata a algumas teorias na hora de instalar, principalmente rádio, transmissão. É muito diferente de fibra. Fibra tem suas particularidades, mas eu estou dizendo por quê. Vocês sabiam que a cada 10 km existe um efeito chamado curvatura da Terra? A cada 10 km a Terra curva 1 centímetro. Então a cada 10. Se estou falando de instalação de 20, significa que o grau de inclinação é 2 centímetros. Então quando você olha aqui no horizonte, é por isso que você já percebeu. Quem já foi na praia aqui? Quem já foi na praia? Vocês perceberam que quando vocês olham o mar Amazonas, é a curvatura da Terra. A Terra é uma esfera. Não é nem uma esfera, não é um geóide, mas é em formato de esfera. Só que quando você olha no horizonte, existe uma curva. E essa curva para a telecomunicação é sinistra, porque você não tem que linkar um rádio no outro. Eu, por exemplo, montei um enlace, o maior enlace que eu montei foi 92 km, 9 centímetros de curva. Então assim, você não via no horizonte. Você tinha que usar binóculo de precisão, para você poder alinhar e trabalhar com uma noção chamada azimuth, que é um negócio que você usa cálculo matemático para saber a posição exata de cada coisa. Então assim, o binóculo faz muita diferença quando é longe. Coletar fotos da visada, da torre ou do poste, né? Isso daqui são algumas boas práticas que eu recomendo para toda empresa. Toda empresa, gente, que é o que? Isso daqui, por exemplo, eu coloquei para vocês que vocês já estão tendo esse tipo de infraestrutura aqui. Que é o que? Novas instalações e manutenções de estação por rádio digital. Menos 48. Tem estação, gente, tem estação que a tensão primária é 12 volts. Esses popzinhos de vocês aí é 12 e 24, não é? Por quê? Porque os Rocket, porque os Bict, porque os Airbin, os Nanobin, os Routerboard, switchzinhos, é 12 e 24, a maioria deles. Então dá para você fazer isso. Porém, quando você pega uma estação com rádio limitado privado, que a gente chama rádio digital, que esses rádios, por exemplo, estão indo para Valão até Teófilo. Isso é rádio de alta potência. Esses rádios exigem 48, né, que é 4 vezes a tensão primária dos equipamentos menor. Só que no caso de menos 48 é mais perigoso ainda, gente. Por quê? Quando é menos 48, a tensão de alimentação é negativa do equipamento. E uma vez feito isso, a carcaça costuma ficar energizada. A carcaça costuma dar negativo. Tanto que se você pegar um multímetro assim, chegar numa estação funcionando menos 48, você encosta, por exemplo, o multímetro no equipamento e encosta na carcaça, você vai ver que tem tensão passando. Às vezes sobe para 48, entendeu? Então isso significa que você pode fechar curto com a estação em funcionamento, né? Então tem casos assim que eu às vezes vejo, o cara sem querer encosta uma ponta na outra, por exemplo, fecha curto na estação. Então, sempre tem recomendação, vocês vão dar manutenção na estação dessa,
tá com algum problema tal, pô, faltou energia. Cara, a primeira coisa que você faz, já faltou energia, vão mexer, ou realmente deu um raio, queimou um equipamento, queimou um ODU, por exemplo. O que você vai fazer? Nunca, mas nunca dê manutenção estação menos 48 sem você desconectar o banco de bateria. O banco de bateria fica energizado. Então, meu irmão, mesmo que você vai lá na fonte, desliga, o banco de bateria está energizado. Entendeu? E como é negativo, a carcaça fica energizada. Então o que acontece? Às vezes você está sem energia, igual acontece em muito caso. Eu já vi técnico, vai mexer numa estação dessa, aí o que ele vai? Ele abre a porta, pá, liga a pino de aterramento, ele vai ter que trocar esse equipamento aqui, tem que trocar uma fonte primária, ou então tem que trocar um rádio. O que ele faz? Vem aqui no cabo que vem de energia, né? Puxa, 110. Puxa o cabo 110 e solto. Aí esquece do banco de bateria. O banco de bateria continua energizado. Aí o que acontece? Quando o cara tira o equipamento, beleza, no ficha curto, botou o equipamento novo, aí na hora que ele vai plugar, por exemplo, se for cabo coaxial, por exemplo, ou cabo de rede. Mas cabo coaxial é o que mais acontece. Esses rádios digital, por exemplo, eles têm um cabo, vocês já viram? Um cabo tipo esse cabo de TV, só que é grosso. Aquele cabo ali tem uma malha. Quando o cara vem, cara, o cabo tá solto, hein? O 110 tá solto. O cara vem e encaixa. Antes dele encaixar, dá um pipoco, dá uma faísca com ar. Nossa, Queimou assim? Aconteceu com vocês? Isso aí. Quando você vai encostar e puf, centelhou, queimou, cara. Queimou por quê? Por causa da carcaça. Lembra que eu te falei? A carcaça fica energizada. E quem dá tensão no circuito uma vez que o 110 está fora? O banco de bateria. E o banco de bateria é pior, porque ele é menos 48. Ele é invertido. E o menos 48 joga tensão na carcaça. Então a carcaça, ou a ponta do conector que fecha a curva. Quando você chega próximo dela, centelha. Centelhou, queimou. Subiu tensão, queimou o equipamento. Então assim, sempre o macete é o seguinte, gente. Verifique se tudo está desligado. Eu vou mostrar para você uns esquemas que vocês vão trabalhar mais para frente com isso. O Ávila está até com alguns projetos aí que ele vai precisar de fazer esse tipo de desenho. E eu botei proposital para isso. Por exemplo, eu já montei estação que era impossível levar energia elétrica. No Pará eu tive esse caso, na Amazônia eu tive esse caso, e no Espírito Santo eu tive um caso desse só. Porque era um puta do morro, cara, de mil e poucos metros de altura. Era muito longe. Só de elevação era 1 quilômetro. Então, se você levar um cabo de energia até achar um transformador à casa de alguém que tem energia, Você é para o solar? aí o que nós montamos lá? Eu projetei um sistema de dupla energia limpa, pegando o painel solar, juntando o painel solar em série, ligando no carregador, no transformador solar e pegando uma fotovoltaica, uma aerogerador. Vocês já viram aerogerador? Aerogerador é aqueles ventilador que capta vento, fica no alto lá e vem o vento, roda. Mas o aerogerador que nós instalamos para telecomunicação não é aquelas putas daquelas torres gigantes de 30 metros, entendeu? Não, existe aerogerador com um pá desse tamanho aqui, ó. Um pá desse tamanho que você bota do lado da torre, né? Você tem que colocar um pouco mais elevado da grade e ela gira. A vantagem é o seguinte, quando está de noite, ele continua gerando na bateria. Ele não exaure o banco de bateria, entendeu? Dá para montar, dá para fazer projeto para montar só no fotovoltaico? Dá para montar, é só você calcular o banco de bateria. Você calcula um banco de bateria maior, que faz armazenamento maior e garante. Jimmy, depois eu vou rodar o slide ali, vocês vão ter outras perguntas, mas dá para montar o sistema do? Dá. Porque, cara, vento dá de dia e dá de noite, você concorda? Então, bicho, quando o sistema solar anoitece, fica breu, ele para de gerar energia. E aí o sistema fotovoltaico continua gerando. Então as baterias praticamente não consomem. Só consome se os dois pararem. Só na plaquinha solar, se for duas pequenas, não vai dar nada direto. Depende do que você tem. Cara, hoje em dia, as placas solares já estão com alta geração de potência. Cara, tem placa solar que já está gerando, placa sozinha, do tamanho padrão, aquele tamanho padrão daqui a aqui, está gerando 200 watts. 200 watts sustentam a estação. Já montei uma vez com outro rapaz que eu trabalhava. Era duas, só que